Glória a Deus. Quero receber pastor Rodrigo. Glória a Deus. Está de volta aqui para a honra e glória do Senhor, totalmente curado, para que o Senhor seja exaltado na vida dele, amém? Vamos orar pelo servo de Deus. Pai, abençoa o teu filho, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso, tremendo para o culto desta noite. E aqui está o teu filho para levar a tua palavra. Usa, Senhor, faça dele a tua vontade. Sabemos que o Senhor é aquele que tem nos unido, Pai, para fazer, ó Deus, o teu propósito nesse lugar. Guarde os teus filhos e todos aqueles que vão assistir nesse momento, recebam a palavra do teu trono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Rodrigo. Aleluia, glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Amém. Estamos felizes de estarmos aí, retornar depois de quase 40 dias em casa. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa, mas eu tenho fé que o que aconteceu foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu vou dizer que, comparado a muitas pessoas que a gente ouve falar por aí, o meu foi uma gripe, né? Então, eu sei que Deus guardou, como Ele falou lá em João, na questão de Lázaro, né? Essa doença não é para a morte, mas para que seja glorificado o nome do Senhor. Então, eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado. E muitos ímpios, muitas pessoas que trabalham comigo falaram isso, falaram: nossa, mas você tem muita fé, você é um homem de fé. E a gente percebeu que as pessoas começaram a ver que há alguma coisa diferente na gente. Então isso é muito gratificante, porque a gente sabe que Deus está fazendo a obra e Deus está com a gente, amém? Sem demora, Atos 16, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 13, verso 16. Capítulo 16, verso 16. É tudo 16. Agora vai. Vamos olhar. Aleluia. Amém? Logo após os evangelhos, quem não tem, quem tiver, é que a gente está meio afastadinho agora, mas acompanha comigo. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou ler alguns outros, mas, diz o texto. Capítulo 16, verso 16. E aconteceu que, indo-nos para um lugar de oração, saiu um encontro uma jovem escrava que estava tomado por um espírito, que a usava para prognosticar ou para prever eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando durante todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo se irritou com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante, o demônio saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram ou prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. E diante das autoridades, e apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e também é pouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, ordenaram que fossem açoitados com vara. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens, eles lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés em um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
Repete comigo, por volta da meia-noite, por volta... Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. E de repente, diga, de repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por esse texto. Eu quero... Antes de entrar nessa palavra, antes de entrar no texto, eu quero te situar um pouco nessa história. A Bíblia fala de uma ocasião, quem relata esse texto, você observa aí, o autor do livro de Atos é Lucas. E você observa que a narrativa do versículos 16 em diante, 11 em diante do capítulo 16, você vê que a narrativa ela passa da terceira pessoa para a primeira pessoa. Então você vê que Lucas estava junto com Paulo. E aí ele começa a narrar, e aí um pouquinho os versículos anteriores, a Bíblia vai falar para nós que o Espírito Santo impediu Paulo que fosse para alguns lugares, aqui está no texto, né, na província da Ásia, para que eles não fossem para algumas outras cidades. E aí em um certo momento a Bíblia fala para nós que ele recebe uma visão de um homem, falando para ele, olha, venha para Macedônia. E esse homem estava de pé e rogava a Paulo, Paulo, venha à Macedônia, precisamos da tua ajuda. E aí Paulo, naquele momento, ele sente que, impelido pelo Espírito, ele decide ir à Macedônia. E a Bíblia vai falar nos versículos seguintes, após essa visão, o versículo seguinte, o versículo 11, lá do capítulo 16, ele fala que eles foram rumo a Filipe, uma das principais cidades da Macedônia. Só que aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes a gente passa por dificuldade, passa por prova, passa por luta. E você observa que fala assim, mas eu estou certo, eu estou indo na igreja, eu vou na igreja todo dia, todo culto de manhã, estou na quinta-feira, estou no culto da manhã, no culto da noite, e eu estou passando por isso, estou passando por dificuldade, meu irmão. O que eu quero dizer para você é que Paulo, ele foi orientado pelo Espírito Santo para que fosse até Macedônia. Então muitas das vezes a gente passa por dificuldade, mas Deus ele sabe o que está acontecendo, Deus está tomando conta de todo o propósito. O que eu vou dizer para você nessa noite, porque nós estamos numa quinta-feira, nós estamos dizendo que quinta de fogo, quinta de poder, então eu quero profetizar na tua vida que o poder do Espírito Santo descerá sobre ti. E você começará a partir de hoje ter a visão do Espírito e ter a consciência de onde você está indo e saber aonde você está, porque o Espírito Santo dirige os nossos passos. E assim, dirigindo os passos de Paulo, a Bíblia vai falar para nós que eles foram até Macedônia. Chegaram lá na cidade de Filipe, e o que mais engraçado é que quando você começa a estudar o texto, a Bíblia vai falar que quando eles chegam na cidade, a cidade não tinha nenhuma sinagoga. E aí ele começa a peraí, mas por que um homem me chamou? Eu vi um homem de pé. Na visão, a visão me mostrava um homem de pé, eu tinha que ir para Macedônia, mas chegando aqui, e a Bíblia fala que eles encontram umas mulheres, você vai ver que no meio do caminho Paulo converte, a ministração de Paulo converte Lídia, a sua casa, aí você vai vendo, Paulo vai desenrolando, e aí a gente chega no versículo 16, onde eu li. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que tudo que Deus faz na nossa vida, assim como eu falei do que eu passei, tudo que Deus passa, tudo que acontece nas nossas vidas é plano e propósito de Deus. Às vezes você está aí reclamando, sentado, às vezes eu me pegava reclamando para minha esposa, olha, eu estou com dor de cabeça, essa doença está me dando dor de cabeça, falta de ar. Aí minha esposa lembrava, falava, graças a Deus que você está só com dor de cabeça e falta de ar, porque tem muita gente internada, entubado, que está lutando contra a vida. E aí a gente começa a entender que muitas das coisas que acontecem na vida da gente é porque o Senhor, Ele está fazendo com que nós aprendêssemos alguma coisa. E conforme eu falei no culto de domingo de manhã, que eu tenho aprendido muito com isso, e a gente começa a aprender que os nossos passos, a partir do momento que você decide deixar ser guiados pelo Espírito Santo, você não tem que reclamar. E você não vê Paulo reclamando. A Bíblia não vai falar de nenhuma reclamação de Paulo. E você vai ver ainda mais à frente Deus honrando a Paulo e Silas. E aí você vê que eles estavam pregando o Evangelho. E aí eu começo a observar que a Bíblia vai falar para nós, eles estavam lá pregando o Evangelho, eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles foram levados para aquela cidade, assim como o Espírito Santo levou Jesus até
o deserto, o Espírito Santo levou Paulo até aquela cidade. E Paulo chegando lá, quando ele chega lá, ele encontra, tá lá, vai ter eles fazem reuniões lá fora da cidade, encontram as mulheres, enfim. Aí no versículo 16, ele começa a dizer que eles estão andando e aparece essa moça, essa menina. E a Bíblia vai dizer para nós que eles estavam indo orar, indo a um lugar de oração. E nos saiu ao encontro uma jovem escrava. E aí você começa a observar o texto, o que Deus está falando para nós. Que às vezes o que está acontecendo na tua vida, o que às vezes você está passando, é para que a vida de outras pessoas sejam transformadas. Às vezes a dificuldade que hoje você está passando, fala assim, mas está tão difícil. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, espera mais um pouco, porque muitas das vezes as pessoas que estão te olhando, estão vendo, como eu falei no começo, que os meus chefes, o pessoal que me conhece, que havia uma coisa diferente. Às vezes as pessoas estão olhando para nós, estão nos observando, e eu falo isso sempre, às vezes falo para os jovens direto, que nós às vezes seremos a única Bíblia que o ímpio vai ler. O que adianta eu falar uma palavra, falar uma tonelada de palavras bonitas e dar 1 grama de testemunho errado? O Espírito Santo estava guiando aqueles homens, assim como se você chegou a um momento na sua vida e falou, Senhor, guia os meus passos. O Senhor, o Espírito Santo está dizendo para você, ei, eu guio os seus passos. E aí você começa a observar que Paulo, quando chega lá, a menina começa a chegar lá e ela fala que ela era escrava. E eu faço um adendo, porque a gente começa a observar que ela era escrava 2 vezes. Você observa que a Bíblia fala, que o texto vai dizer que ela prognosticava, ela previa, ela falava do futuro. Era como se fosse uma cartomante. Essas mulheres tinham a capacidade de adivinhar através de espíritos. Elas eram movidas, elas possuídas por um Deus chamado Deus Piton, uma serpente mística, adorada pelos habitantes lá. Então, elas eram possuídas por um espírito maligno. Então eu vejo que aquela mulher era escrava de Satanás e também escrava de seus senhores. E o que eu estou querendo dizer para nós é que você começa a analisar que quando Paulo chega naquela cidade, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito assim como Ele tem hoje na tua vida. Assim como eu não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza de como você vai sair daqui hoje. Porque o Espírito Santo, ele vem convicto no meu coração, dizendo para você, para mim dizer para você, que grandes coisas Ele vai fazer. E eu quero dizer para você que quando Paulo chega lá, ele vai lá, a mulher fica lá, vamos dizer assim, nos dias de hoje, na linguagem de hoje, a mulher fica na orelha dele. Vários dias. E você vê que ele fica irritado. E ela gritava falando assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Ficava lá, vamos dizer, entre aspas, infernizando. Estava lá a mulher, buzinando na orelha dele. E aí naquele momento ele infele, na linguagem de hoje, ele enfesa e fala assim, agora não dá mais, vai, demônio, em nome de Jesus, sai. E aí você vê a Bíblia falando que naquele mesmo momento, naquele mesmo instante o demônio saiu. E aí você vê Deus fazendo a obra na vida daquela menina, fazendo a obra na vida daquela moça, fazendo com que aquilo que amarrava ela, aquelas correntes que traziam prisões para ela, estavam sendo desamarradas. E às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem feito através das nossas vidas para as pessoas que estão lá fora. Porque às vezes nós queremos, eu falo que a gente tem um mimimi evangelho. Porque a gente quer, mas às vezes você ainda não conseguiu, porque Deus está dizendo para você, ei, o que está acontecendo com você está ensinando outras pessoas. E nessa noite eu vou dizer para você que a grande obra de Deus na sua vida, ela vai acontecer. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, Deus ele faz o impossível para cuidar de um filho seu. Você vê isso no texto. E aí o texto continua, a Bíblia vai falar para nós que depois que ela é liberta do Espírito, os seus senhores, porque existia escravidão branca naquela época, ela era escrava, e ali aqueles senhores ficam frustrados, pronto, perdemos nosso dinheiro, perdemos nosso cascaio, porque toda a adivinhação que ela fazia, eles cobravam um preço, e aí ela repassava para esses senhores. Então ali eles ficam, não, mas como é que pode? Acabou com o nosso ganha-pão.
E aí você vê que Paulo ele foi preso, Paulo e Silas foram pegos e levados à praça pública. Diz o texto que eles foram colocados diante de alguns homens, e esses homens quando pegam ele falam assim: ei, esses caras são judeus, estão vindo aqui em Roma pregar um evangelho. E você começa a observar quando você estuda o texto, a Bíblia vai falar para nós que o evangelho, o cristianismo, ele ainda não podia ser pregado ali ainda. Podia ser pregado o catolicismo, mas o cristianismo ainda não. Só que você começa a entender, e a gente às vezes, eu não tinha entendido, quando eles chamam Paulo de judeu, você vai ver lá na frente que Paulo não é judeu, Paulo é romano. Era um cidadão de Roma. E às vezes você começa a pensar, mas eu como cidadão do céu, eu como filho de Deus, eu passar por essa dificuldade. Paulo era ele era cidadão romano e foi pego por aqueles homens acusados de ser judeu e foi colocado em cativeiro. A Bíblia fala para nós que ele foi açoitado, rasgaram-lhe as roupas. A condenação que eles tinham ali era rasgar as roupas. A Bíblia fala, o historiador fala que a roupa deles era colocada na região assim, na região. Era ali, e ali eles ficavam de costas, e ali eles eram açoitados. E diz a história que eram no mínimo 40 açoites. Irmão, e aí você vê Paulo em 2 Coríntios 4, 17, dizer assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, eu falei isso domingo. Paulo, depois que se converte, Paulo ele vira um para-raio. Vem um monte de coisa ruim. E aí ele chega e diz assim, depois eu falo, não vou dar spoiler. E aí quando você vê Paulo, ele é açoitado, ele leva várias chicotadas. Quem que já apanhou de... Eu na minha época apanhava, não sei hoje, tem direito das crianças, dos adolescentes, né? Eu apanhava de... O pastor apanhou de mangueira já? Não, mas eu já apanhei de mangueira, cinta, tamanco, enfim. Mas quando você apanha de mangueira, ou de alguma coisa assim, doída, uma chicotada só, uma lascada só não dói? Imagina mais de 40. Por uma coisa que eles não tinham feito. E aí a gente começa a entender. Às vezes a gente olha a situação, às vezes minha esposa olha para mim e fala assim, você tem problema? Né? E aí às vezes a gente começa a ver, e aí mesmo assim, aí a Bíblia diz para nós que eles foram levados para o cativeiro. Eu falo que às vezes eu sou contador de história, né? E aí eles foram levados para o cativeiro, começa a visualizar, eles chegaram na prisão. E aí na prisão a Bíblia fala que eles foram presos, atados pelos pés, presos em um tronco. E aí continuando o texto, no versículo 25, diz assim, por volta da meia-noite. Quantas meia-noites nós tivemos nas nossas vidas? Às vezes durante o dia aparece uma meia-noite. Às vezes durante o dia aparece, nossa, escureceu, fechou o tempo. E eu falo para você que quem disse para você um dia, mas pastor, você está... Não, eu estou te orientando, estou dizendo para você que ninguém falou, para mim pelo menos não falaram, mas se falaram para você que o evangelho é sombra e água fresca, meu irmão, não é. Nós não estamos livres de passar por problemas. Nós estamos, porque o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós não estamos livres. E o texto fala para nós que Paulo, ele estava passando por um dia mau. Aquele momento era o dia mau de Paulo. E quando ele chega nesse dia mau, nesse dia ruim, o que está acontecendo com ele? Quando ele fica preso, ele murmura. Você vê o texto aqui? Não. Ele não murmura, porque você vai ver quando eles estavam por volta da meia-noite. E eu falo às vezes assim, né? Vamos imaginar, porque quando a gente fala de escuridão, a gente nem mensura tanto isso. Eu gosto às vezes de assistir filme de terror. Assisto. Às vezes não tem o que fazer, a gente assiste, pega lá assistindo um filme de suspense. Quando você assiste um filme de suspense, que tem umas cenas de suspense, aquele que dá medo, se assistir de dia, dá alguma coisa? Não dá. Mas se assiste de noite, o negócio pega, fica diferente, não fica? A escuridão revela coisas que a gente nem imagina. Às vezes você vê coisas que não existem. E depois você assiste um filme desse,
Gente, né, na época da infância também, eu já assisti, né? Assisti Poltergeist de fita, videocassete. Na época eu era novo ainda, eu tinha meus 10, 12 anos. Mas quando você assiste um filme assim, de terror, você não consegue ir. Você consegue ir na cozinha sozinho durante a noite? Dorme de luz acesa. Né? Nem dorme às vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escuridão, a meia-noite que assolava Paulo, às vezes a gente não tem essa visão e a gente às vezes está numa meia-noite. Coisas que estão acontecendo com nós, um casamento com problema, filhos nas drogas, ou um problema financeiro, um problema sentimental. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a qual meia-noite você está, mas eu tenho a resposta, eu tenho a solução do seu problema. E aí você começa a entender, e a gente às vezes fala que eu falei do mimimi gospel, porque quando a gente fala de Paulo, a gente está vendo um homem que foi levado para lá, foi levado pelo Espírito, chegou, fez uma obra e foi preso, foi açoitado e está preso. E aí quando a gente começa a ver, a gente às vezes com muito menos que isso já está reclamando. E o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite: ei, Paulo poderia ter sido livrado. Assim, a Bíblia diz para nós lá no primeiro versículo que o Espírito Santo, ele impediu Paulo de pregar na província da Ásia. O Espírito Santo podia ter impedido eles de ir para Macedônia, para Filipe. Aí a gente fala assim: mas por que eu tive que entrar na fornalha? Por que Deus não me livrou de entrar na fornalha? Por que Deus não me livrou do decreto do rei? Por que Deus não me livrou? Não, meu irmão. Se Deus não te livrar do decreto do rei, se Deus não te livrar da entrada da fornalha, Ele vai te livrar dentro da fornalha. A Bíblia vai falar para nós que pode vir qualquer circunstância, mas se você estiver na fornalha, o quarto homem estará lá dentro. E quando você vê Paulo, ele está preso, e aí ele está lá, a Bíblia diz para nós que ele entoava hinos de louvor, e os outros presos estavam ouvindo. E diz o texto: e de repente, vou repetir, e de repente, alguns irmãos entenderam. E de repente, a Bíblia fala para nós que de repente eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles estavam em situação difícil, assim como eu passei, ou que você está passando hoje, mas eles estavam adorando e exaltando o nome do Senhor. E o que eu vim dizer para você nessa noite? Não importa as circunstâncias, não importa os problemas que você tem passado, não importa as dificuldades, mas não deixe de adorar ao nome do Senhor. Por isso que a gente está numa quinta-feira, quinta do fogo, quinta do poder, quinta da unção. O que o fogo simboliza na Bíblia? Simboliza o Espírito Santo. Então nessa noite eu vim dizer para você que o Espírito Santo que está em mim, que está em você, ele quer espaço para poder agir, para poder se manifestar, para poder usar, para poder te levantar, para poder te exaltar. Meu irmão, aquele homem, ele foi para aquela cidade através de uma visão que ele teve. E o Espírito Santo levou ele lá e diz assim: de repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram. Todas. Portas que estavam fechadas, portas que alguém fechou, trancou e jogou a chave fora. O Senhor está dizendo para nós: ei, não se importa que jogar a chave fora, eu vou abrir portas. Porque eu sou Deus, diz o Senhor. E tudo que eu falo, eu gosto de basar, né? Está aqui, ó, para não falar que fui eu que inventei, está no texto. E todas as portas se abriram. E as correntes que os prendiam foram soltas. E você começa a observar que quão grande é a obra do Senhor. Você observa aí, você começa a entender. Paulo tira o espírito da menina, converte a família de Lídia. E aí você vê aqui nos versículos seguintes que o carcereiro que estava ali com Paulo ia se matar. Porque a tradição falava assim que se você é responsável por um preso e esse preso fugir, você pagaria com a morte. Você vai morrer.
E a Bíblia vai dizer para nós que Paulo diz que o carcereiro ia se matar e Paulo permaneceu ali. E diz o texto que Paulo, a Bíblia vai falar para nós que aquele versículo que nós todos conhecemos. Em seguida, o carcereiro conduziu-os para fora e rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele prontamente lhe afirmou: crê no Senhor Jesus Cristo, e assim serás salvo, tu e a tua casa. E você vê que mesmo nas circunstâncias, por isso que eu vim de Yeshua. Quando a gente fala Yeshua, é a palavra hebraica que significa salvação também. Yeshua. Então nós temos que entender o seguinte: que em meio às dificuldades que você está passando, Deus vai salvar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas ele está passando por tudo isso e está de pé, e está firme. Eu quero saber quem é o Deus que esse homem serve. Por que ele tem tanta fé? É difícil, eu não vou negar. Eu não vou negar que eu tive dias de surtar. Teve um dia que eu surtei, peguei o carro, falei: não vou ficar em casa. Peguei o carro e fiquei dando volta no quarteirão. Eu não podia sair na rua, contaminar os outros, mas dentro do carro eu podia ficar. Fiquei dentro do carro. Nos outros 2-3 dias da frente eu fiquei pior. A doença piorou. Fiquei mais ruim ainda. Mas eu sei que é difícil, não é fácil. A dificuldade vem, a luta vem, eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que nós servimos, eu sei o Deus que está escrito na Bíblia, que em meio às dificuldades, Ele vai abrir portas, Ele vai quebrar correntes, Ele vai te tirar do cárcere e ainda vai salvar. Aplauda Ele, é o nome dEle. Aleluia. E aí quando eu falei, encerrar, quando eu disse para você em 2 Coríntios 4, o segredo, por quê? Por que acontece isso e esses camaradas que a gente vê na Bíblia não desvia? Porque uma dessa aqui dava fácil para desanimar, né? Aí você olha assim, mas como é que ele não desanima? Por que ele não desanima? Diz o texto em 2 Coríntios 4, assim, 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vou ler o 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior, contudo, se renova dia a dia. Aleluia. E aí diz o 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Não atentos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. E aí tá, eu falei isso domingo de manhã e vou encerrar com isso hoje. Esse está aqui o segredo para o seu sucesso. Está aqui, ó. Paulo passou por toda a luta, toda a dificuldade, e mesmo assim, no momento que ele escreve para Coríntios, ele fala assim: olha, nossa leve e momentânea, isso que nós está passando é fichinha. Porque isso, e aí eu falo, como Paulo é romano, ele via a balança romana, aquela balança que o pessoal usa hoje em dia não vê mais isso, mas os caras que vendem fruta na cidade, eu vi uma vez, ele pega a fruta assim, aí tem uma balança, tem 2 pratos, ele põe uns pratos assim, põe uns negócios na balança. Já viram isso? Não, amém. Vocês pesquisem. Aí quando ele olha aquela balança que a estátua da justiça segura, que tem 2 pratos. E aí ele está falando assim que o que ele passa, as dificuldades que ele passa, ele colocou num prato. Só que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Que tudo que ele passou, tudo que ele estava passando, não se compara à glória que havia de vir. Não se compara com aquela glória que ele ia desfrutar quando viesse aquela glória. E o que Paulo está dizendo? Ei, o que é temporal, o que é passageiro não me importa. Paulo estava olhando para as coisas que são eternas. Paulo ele não se importava se ele morresse ali. Ele fala, tem texto que ele fala: para mim, se morrer hoje, se eu morrer, lucro. Paulo ele olhava para as coisas eternas porque ele via o eterno peso de glória.
E voltando no texto, para a gente encerrar, quando você começa a seguir o resto do texto, a família do carcereiro é salva, eles são convertidos, Paulo prega para eles, a Bíblia vai falar, leia o texto, é bonito. O carcereiro vai limpar as feridas dele, enfim, tem mais um monte, dá para pregar mais um dia. E aí quando você começa a observar no final, a Bíblia fala para nós que Paulo recebe os chefes lá da cidade. E aí diz o texto, que aqueles homens chegam diante dele e pedem desculpa para ele. A Bíblia vai falar nos versículos seguintes lá, eu vou ler só um deles, só para não ficar com as minhas palavras. Aqui, no entanto, Paulo diz 36. Então o carcereiro informou a Paulo, os magistrados despacharam ordens para que você seja solto. No entanto, Paulo afirmou, sendo nós cidadãos romanos, açoitando-nos diante do povo, sem nenhuma condenação formal, nos atiraram no cárcere, agora porém, querem que saiamos sem que ninguém veja? De modo algum, ficou bravo, birrento. Não. Peraí, os caras me batem, os caras me prendem na frente de todo mundo. Na hora de pedir desculpa escondidinho? Não. E aí ele diz assim, de modo algum, que eles venham pessoalmente e nos proclame livre da condenação. E aí diz o texto lá que foi tal, e no final diz assim, então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas e, conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que retirassem-se da cidade. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Passaram por todas as dificuldades, mas a Bíblia fala que diante dos homens eles foram exaltados. Eles retiraram toda a acusação que tinha sobre eles, pediram-lhe desculpas. E o que eu estou falando para você, meu irmão? A obra de Deus que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida, através do meu testemunho, através do seu testemunho, é para que você entenda que Deus está te moldando. Eu passei pelas dificuldades, mas Deus me moldou a cada momento. Ei, vem cá, não. Eu aprendi a ser menos ansioso. Eu estou conseguindo ser menos ansioso. Porque eu vou falar para você uma coisa. Se você falar para mim, Rodrigo, preciso te falar uma coisa, meu irmão. Um gordo, se ansioso, acabou. Tem jeito, tem que contar. Então se vou falar alguma coisa para mim, vem e fala. Não fala, depois eu te conto. Não, eu vou fazer de tudo. Eu vou comer as paredes da casa. Então Deus está fazendo. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Deus está fazendo a obra para que a gente comece a entender que Ele está nos ensinando. E às vezes você começa a observar as suas dificuldades, você olha os seus problemas, e Deus está dizendo para você, ei, o seu problema, a sua leve e momentânea tribulação, não se compara ao peso de glória, eterno de glória, que vai ser derramado sobre você. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, como eu sempre falo, para parecer que está acabando. Vamos ficar de pé, nós vamos adorar a Deus. Ninguém vai orar por ninguém, mas eu quero que você ore por você mesmo. Nesse momento eu vou pedir para o obreiro lá, para um deles, apagarem as luzes da igreja, para que você comece a adorar ao Rei dos Reis, para que você comece a adorar, a reivindicar a presença dEle, porque o Espírito Santo está nesse lugar, e aonde Jesus passa, aonde Jesus está, algo de novo acontece. Comece a adorar a Deus. Eu tenho fogo queimado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito. Adore, 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 adore. E não me dá descanso. Não saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Descanso. Comece a adorar. Deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Santo Deus, aleluia. Larará, larará, larará. Faz o contrário. Larará, larará.
tocando, continua tocando. Eu quero que você nessa noite comece a adorar a Deus. Eu vou descer. Oh, glória! Eu quero que você agora clame a Ele. Não saia, não aceite sair daqui do mesmo jeito que você chegou. A presença de Deus, ela é notória nesse lugar. Mas não por causa de mim, não por causa das paredes. A presença de Deus se faz nesse lugar por causa de vocês. A presença de Deus, quem atrai a presença de Deus são pessoas. E nessa noite, o Espírito Santo quer te encher, quer fazer você transbordar. O Espírito Santo nessa noite vai guiar os seus passos. Cadeias serão abertas, portas serão abertas, chaves de prisões serão abertas, cadeados, correntes serão quebradas, fornalha vai fechar, porque o Espírito Santo nessa noite está neste lugar. Comece a adorar, comece a clamar, clame a Ele, peça a Ele. Adore, 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 adore. Comece a adorar, comece a adorar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar. Oh, rabá, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Santo, 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 santo Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo, queima, 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 queima. Deixa queimar. Queima, seja cheio, seja cheio, cheio, cheio. Oh, Espírito. Deixa queimar. Oh, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Cheio, cheio, cheio. Oh, Espírito Santo, comece a adorá-lo. Adore pelo nome dele. Graças a ti, Senhor. Pai, enche os seus filhos com o teu poder, com a tua presença. Começa a sentir o fogo do Espírito, o calor do Espírito Santo aí onde você está. Sente a presença dele. Seja cheio, 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 cheio. Santo Deus, tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, lama devia rabas, carabas devia, deixa queimar, cheio, 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 seja cheio. Oh, rabá. Deixa queimar, deixa queimar. Santo Deus, deixa queimar. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Santo Deus. O Espírito Santo tocou no meu coração em dizer para vocês que às vezes você está aí se perguntando: como é que eu faço? Pode continuar. Como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar a esse nível? O Espírito Santo está dizendo para você: ei, então somente me adore. A palavra de Deus fala que Ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adore a Ele. O Espírito Santo está dizendo para você: ei, então somente abre a tua boca e me adore. Glorifica o meu santo nome. Famílias
serão restauradas hoje. Lares serão transformados. Deus está mandando dizer para essa igreja que portas serão abertas, vidas serão transformadas, e muitas pessoas se chegarão aqui através de você. Comece a adorar a Ele, exalte o nome dEle. Seja cheio, recebe da presença dEle e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. A salva de palmas mais linda, mais bela, mais forte, mais forte. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Bispo, aleluia. Oh, glória! Oh, aleluia, receba, querido. Receba essa unção aí na tua casa. Você aqui na igreja recebe essa unção. Deus está nesse lugar, aleluia. Oh, aleluia, que Deus abençoe a tua vida. Que coisa linda, que coisa tremenda é podermos ouvir a voz de Deus. Nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor. E é Ele que está aí na tua vida, querido. Um novo momento, seja a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O Espírito Santo paira sobre esse lugar. Oh, santo, santo, santo. Glória, glória, glória ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus é tremendo, é tremendo. Esse altar está pegando fogo. Glória a Deus. Que bênção podemos estar juntos adorando ao Senhor. Olha aí, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, querido. Quero avisar você que no sábado nós teremos uma live de casais às 20 horas. E teremos uma live para jovens às 21 horas. É isso, pastorzão? 21 horas, uma live com as jovens, com os jovens. Participe. Igreja Avivamento Profético. Participe das nossas redes sociais. Você está aí, com certeza Deus está contigo. Nós estaremos de volta no domingo, presencial aqui às 9 da manhã e às 19 horas. Participe conosco. Será uma grande santa ceia, glória a Deus. Presencial aqui na igreja. Convide outros irmãos, mas as vagas são limitadas, apenas 50 pessoas. Então prepare, querido. Infelizmente, se encher, não podemos deixar entrar devido ao Covid. Mas que você esteja se preparando para juntos adorarmos ao Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim, queridos. Vamos agradecer ao Pai. Senhor, muito obrigado por esta noite de poder. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Deus, esteja conosco, Pai. Que conduza os Teus filhos aos seus lares. Que permaneça, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça na vida dos Teus filhos, ó Deus. Obrigado, Deus, por mais esta noite. E nós te bendizemos e glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, querido. Beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus.